Oi, gente, boa noite. Boa noite pra todo mundo. Eu vou esperar aqui o pessoal começar a entrar. Vamos ver. Oi, Flávio, tudo bom? Boa noite. Esperando, comecei aqui uns minutinhos antes para estabelecer aqui a conexão. Tudo bom, ó, Valentine, Rodrigo, Nath também, prestigiando a gente. Professor Fernando, vou aqui já convidá-lo. Pessoal que está entrando, estou muito entrando, que coisa boa. Então, hoje, deixa eu só. Olá, Olá, como professor, vai? Tudo como é bem? que vai? Tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem Então, aí? gente, Tá tudo certo? tô ouvindo bem. Vocês também estão me ouvindo bem? O vídeo tá bom? Como é que tá? A minha imagem está congelada aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá escura, na verdade, né? Eu não sei, vamos ver aqui. Vou esperar. Quer que eu chame o senhor de novo? Chame. Pronto, deixa eu chamar aqui. Boa noite, pessoal. Deixa eu chamar aqui o professor. Eita, Jennifer aqui, pessoal do CRC Jovem, todo mundo presente. Que coisa legal ver vocês por aqui, prestigiando a nossa live. Deixa eu chamar o professor Fernando, tá, gente, novamente, porque a imagem estava congelando. Só um minutinho aqui. Professor Fernando. Vamos tentar de novo agora. Já fixei aqui o tema, a gente vai falar hoje sobre inteligência artificial na contabilidade aqui com esse mestre que topou dividir os conhecimentos dele aqui com a gente. Estou muito feliz, né? Queria... Professor? Estou aqui, estou ouvindo. Vocês estão vendo minha imagem? Ainda não, mas ela tá como se estivesse carregando aqui. Pronto, Vamos dar um tempinho aqui para ver se ela pega. pode ser que sim. Bom, eu estou ouvindo você, vendo sua imagem alto e claro. Na pior das hipóteses, vocês seguem com o meu áudio aqui, tá bom? Tá bom, mas vamos torcer para pegar, que a gente quer lhe ver. Tá, joia. Oh, boa noite, Dai. Olha aqui, Diego falou que está ouvindo a gente bem. Bem-vindo. Bem-vinda, Ellen. Então, vamos esperar aqui para ver se pega. Então, gente, falando só brevemente aqui com vocês, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre inteligência artificial na contabilidade. E gostaria de agradecer, né, ao professor Fernando por prontamente ter aceitado aqui o nosso convite, assim que eu fiz o convite em nome do CRC Jovem. Ele topou vir aqui para a gente disseminar o conhecimento. Então, eu queria agradecer realmente, né, nesse momento aqui, ter tirado um pouquinho do tempo dele para dividir o vasto conhecimento e abrilhantar aqui nossa página do CRC Jovem com tantas qualidades. Bom, eu não sei se eu sou merecedor desses seus elogios todos aí, mas muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é uma iniciativa muito legal vocês, nesse momento de quarentena, né, vocês organizarem isso. A coisa boa. Olha aqui, Arnaldo, vice-presidente da Câmara Técnica, grande Arnaldo aqui na live, coisa legal. Agora, professor, a sua imagem não está pegando, tô... Que coisa, né? Que coisa. Veja só, a minha câmera está funcionando bem aqui para mim. Pode ser a banda, entendeu? Mas aí veja, vocês escutam minha voz e veem a sua imagem bonita aí, é melhor, né? Assim, do que entrar Obrigada. alguém feio aí. Vamos lá, eu falo mais do que o usual para tentar completar. Às vezes acontece isso, há uma sobrecarga na rede, entendeu? E aí, por alguma razão, o sistema não gera a imagem, a segunda imagem. Mas vamos lá, eu estou pronto, estou lhe ouvindo bem, pode começar. Gostaria aqui de pedir só licença, saudar nossa querida presidente, da Algivânia, está aqui acompanhando, nos prestigiando nossa live. A gente está muito honrado. Enfim, pessoal, falando um pouquinho, um resumo dessa figura tão grandiosa que é o professor Fernando Lima Neto Buarque. Ele tem um currículo extraordinário. Então, assim, eu dei uma sintetizada aqui para vocês terem noção. Ele é PhD
em Inteligência Artificial pelo Imperial College, em Londres. Também é livre docente da Universidade de Pernambuco, a UPE, membro sênior do IEE, professor adjunto da IN University do Texas, professor visitante da Universidade de Joanesburgo, embaixador e professor visitante da Universidade de Munster e membro da Sociedade Brasileira de Computação. Então, professor Fernando, é notório, né, que cada vez mais a inteligência artificial, ao longo dos anos, tanto na nossa sociedade, quanto no cotidiano do trabalho da contabilidade, ela está cada vez mais presente, cada vez mais atuante, especialmente com a implementação de softwares, sistemas avançados que ajudam, né, na otimização de processos, seja na área trabalhista, na área fiscal, para a gente conseguir atender essas demandas. Então, assim, como é que o senhor classifica o papel da inteligência artificial na sociedade, em um contexto mais amplo, né? Como é que ela está se comportando no cenário atual? Bom, a pergunta é excelente, né? Nós estamos vivendo a quarta revolução humana. Não é? Nós saímos da terceira, que é a revolução da informação, não é? Basicamente, para nós, surgiu no final da década de 70, não é? E agora, há muito pouco tempo, não é? Alguns anos apenas, nós entramos numa nova revolução humana. E a inteligência é central nessa revolução. Não é? Nós tínhamos, há muito pouco tempo, um acesso irrestrito, quase, que a dados. Não é? A internet, ela foi um grande socializador das informações. É? E agora nós, em cima dessa socialização dos dados, nós temos mecanismos que produzem novas informações. É? E então é um momento ímpar. Esse é o meu primeiro comentário para todos. E nós, vocês principalmente, não é, do CRC Jovem, ou seja, é a nova geração que vai vir por aí de contadores, não é, de contabilista, na verdade, não é, vocês têm que aproveitar dessa onda, é a quarta onda. Quando eu era jovem, como vocês, eu li um livro chamado A Terceira Onda. Não é? Nós estamos na quarta onda. A terceira onda era justamente a sociedade da informação. Então, hoje, a sua pergunta ela é muito boa porque me dá espaço para eu dizer, não é, que a inteligência artificial ela se tornará tão ubíqua quanto hoje os computadores o são. Quem já ouviu alguma aula introdutória minha ou mesmo palestra, deve ter já escutado, e eu gosto de insistir nisso, não é, porque eu vivi isso. Na década de 70 e 80, algumas pessoas elas tiveram, não é, a ousadia de dizer que não iriam usar um computador. Não é? Pelo menos elas achavam que poderiam dizer isso. E hoje nós sabemos que isso é uma grande bobagem, porque hoje, infelizmente ou felizmente, o computador está no centro das nossas vidas. Não é? Eu, quando era a criança, um dos passeios da minha escola foi visitar um computador. Não é? Hoje nós temos dentro da nossa casa dezenas de computadores. Esse celular que nós estamos usando para as comunicações aqui é um computador, na verdade. Entenderam? Então, mas nós já demos um passo além. Nós estamos, na verdade, além da existência, da disponibilidade de computadores, da disponibilidade de dados, não é? Nós estamos entrando em uma era onde nenhum de nós vai poder dizer que não vai usar IA. É disso que nós estamos falando, entendeu? Então, na verdade, nós estamos no começo dessa nova revolução e a IA entrará profundamente nas nossas vidas. Certo? Existem alguns aspectos que a gente pode discutir daqui a pouquinho, não é? São as consequências disso. Não é? Mas que neste momento da nossa conversa aqui, é importante que a gente já estabeleça que não usar IA é uma impossibilidade. Assim como na década de 80, não usar o computador também era. Só que na época as pessoas achavam que podiam dizer isso.
né? Hoje a gente sabe que não podem. No futuro, quando a gente olhar para trás, a gente vai ter a noção clara de que dizer que não vai usar IA é uma impossibilidade também. Por quê? Porque é natural a evolução tecnológica, mas não é só isso. É importante a gente perceber que, com o avanço tecnológico, algumas ofertas de serviços, de produtos, elas vão para um outro nível, não é? E esse outro nível, ele é praticamente irrecusável, entenderam? Se vocês pararem para pensar, não é, as grandes empresas hoje, não é, do nosso uso diário, elas usam IA extensivamente. O Google usa IA. Quem é que durante o dia não usa o Google pelo menos várias vezes? Né? Só interrompendo aqui um pouco o senhor, Oi. Teve assim, uma pessoa, Matheus, se eu não me engano, ele levantou assim, quanto tempo a inteligência artificial irá substituir a contabilidade? Até foi a pergunta de Arnaldo. Aí eu até... Certamente, veja só, eu acho que a gente pode, uma sugestão, a gente pode, nesse primeiro momento, discutir a IA em si e depois a IA dentro da contabilidade, porque eu tenho umas sugestões para vocês da área de contabilidade, tá certo? Eu tenho alguns comentários a fazer. Agora, somente eu queria deixar muito claro a centralidade da IA em relação às nossas vidas como pessoas. Como profissionais, aí é que vai estar presente mesmo. E o meu argumento é esse: se vai estar presente para réis mortais, imagine para profissionais que usam o computador hoje de forma central, porque todos vocês, os contabilistas, já usam o computador diariamente, mas vocês usam um modelo de computação que não é mais o ideal. Não é? O modelo de computação hoje, ele tem várias tecnologias, que a gente vai conversar daqui a muito pouquinho, entendeu? Que essas novas tecnologias, ou nós escolhemos adotá-las como pessoas primeiro e depois como profissionais, ou nós vamos ficar obsoletos, independente da idade, entenderam? Mas então, para não ficar muito longo, não é? A IA é algo central, profundo, irremediável, não é? Agora, para não ficar um discurso de um tecnologista, eu quero dizer que a IA não é um fim, não é? O fim tem que ser a felicidade, o fim tem que ser a preservação do ambiente, esses são fins legais. Não é? A IA, a proposta é que ela seja ubíqua, mas como um meio para nós atingirmos essas finalidades. Verdade, professor. E até porque hoje, né, a IA está cada vez mais presente, cada vez mecanismos, não é, que vêm assim, de uma maneira bem rápida. Às vezes a gente vê numa semana, assim, outro sistema já está funcionando de uma maneira de otimizar os processos, assim, não só na contabilidade, mas no contexto da gente mesmo, né, como pessoa. Então, cada vez mais a inteligência artificial vem sendo algo bem intrínseco a nós, a nossa sociedade, o nosso modelo. Exatamente. Veja só, eu vi alguns comentários, não é, em relação ainda à profissão. Eu vou voltar, daqui a pouquinho eu vou falar sobre contabilidade. Eu também acho que contabilidade não vai acabar. Mas esse modelo de contabilidade, com 500 anos de partilhas do Luca Pacioli, né? Das partilhas dobradas, esse modelo ele precisa ser revisto, viu? E eu vou explicar como é que a gente pode, muito rapidamente, pular nesse novo barco, não é? Porque existem profissões que são muito importantes. Não é? A profissão de vocês certamente é uma profissão importante. Agora, a tecnologia na qual ela se baseia, não é, precisa mudar. E eu vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, imagine um contador hoje, não é, que, numa situação hipotética, claro, porque não existe mais, mas assim, que ele trabalhe com ledgers, ou seja, com livros de lançamento manual. Não é? Esse cara não tem emprego em nenhum lugar.
certo? Por quê? Com Porque a certeza. tecnologia evoluiu, né? E o computador é a tecnologia padrão de uso. O que eu quero dizer a vocês é que essa tecnologia já evoluiu de novo. E o computador sozinho não é mais a opção mais privilegiada, certo? Eu vou fazer um pouco aqui um suspense para depois dizer qual é essa tecnologia. Mas não é o computador. E agora, certamente usa IA, entendeu? Agora, uma coisa, Ana, não sei se você concorda, mas assim, eu queria só dizer rapidamente o que é IA, porque a gente fala de IA e muitas pessoas, às vezes, não têm a clareza do que é que é. Então, IA, muito rapidamente, é um conjunto de tecnologias, na verdade, entendeu? Tecnologias habilitadoras, mas de uma certa maneira nós podemos resumir que IA são algoritmos de computador iguais a outros, com a pequena diferença de que eles podem aprender. E essa pequena diferença torna-se muito grande porque, ao poder aprender, o algoritmo ele tem um desempenho melhor da próxima vez que ele for executado. Entendeu? Então, o aprendizado ele gera uma consequência muito benéfica para quem usa o algoritmo. Então, imagine, você faz algo agora, tem um resultado. E aí o computador, por várias razões, maneiras, que eu não vou discutir aqui, ele consegue extrair algo de bom desse resultado e da próxima vez ele dá um resultado melhor. Entenderam? Então, imagine, não é, 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 a aplicação prática disso. Todo mundo que foi exposto a isso pela primeira vez, de imediato vai querer usar, não é, IA, porque é algo irrecusável, como eu falei antes. Então, de uma certa maneira, IA são algoritmos que têm a habilidade de aprender. Tem vários nomes, porque existem várias tecnologias por trás, entendeu? Mas, de uma certa maneira, que fique, então, como uma sugestão minha, esses dois pontos nós abordamos. Primeiro, a centralidade da IA, não é, na vida de todos. E o segundo ponto, não é, do ponto de vista profissional, não é, a vantagem competitiva de profissionais que eventualmente usem a IA. Sim, sim, verdade, professor. E assim, só partindo para um pouco da outra pergunta que eu tinha pensado, é que hoje a gente vive uma pandemia, não é muito grave, muito séria, que afetou a rotina de trabalho de muitas pessoas. E na contabilidade também não foi diferente, não é diferente, né? Portanto, a inteligência artificial ela vem auxiliando o trabalho em home office na otimização de processos. Então, queria saber um pouquinho do senhor como é que ela vem fazendo esse papel. Certo. Veja só, nós estamos vivendo a maior crise sanitária em 100 anos. Então, eu digo isso porque muitas pessoas tendem a minimizar a realidade ou tentar tratar a realidade de uma maneira, ou tapar o sol com a peneira. Não é? Então, de certa maneira, a mudança é grande para todos. Não é? Para alguns profissionais que já usavam o computador de forma central, essa modificação ela foi importante. Então, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu como professor, eu estou trabalhando mais, não é, em casa do que se eu estivesse na universidade. Certo? Então, não um engano achar que o home office ele é um período de férias, não é. Entendeu? Então, há uma necessidade de se ajustar a essa realidade. Entendeu? E eu aproveito esse ponto que você levantou para dizer a todos, não é, da severidade das projeções. Não é? Usando, por exemplo, algoritmos inteligentes, nós já estamos, muitos pesquisadores já projetam o Brasil como o próximo foco da Covid mundial. Entendeu? Eu não sei vocês, mas desde que eu comecei a minha quarentena, eu todo dia vou ver os mortos e os que se recuperaram. E aí, obviamente, eu vi a posição do Brasil, como é que a gente estava nesse ranking macabro, né?
Infelizmente, o Brasil tem subido quase que diariamente no número de mortos. Não é? Nós saímos, da primeira vez que eu comecei a olhar isso, nós estávamos lá pelo 15º, nem entrava na tabela. Não é? Hoje nós estamos no terceiro, talvez hoje, eu ainda não vi hoje, mas talvez hoje nós já tenhamos passado o Reino Unido. E estamos Estava bem próximo. em segundo lugar, entendeu? O terceiro, nessa corrida macabra. Né? E como nós não temos o dinheiro que os Estados Unidos, que é o campeão nessa corrida, tem, muito provavelmente nós vamos chegar em primeiro nessa competição. Certo? E isso vai acontecer, não é, se Deus o livre, nós não tenhamos a estamina, o equilíbrio, não é, e a coordenação necessárias, nós vamos chegar muito proximamente agora de junho. Não é? Então, essas são as projeções que nós temos. E isso, de certa maneira, nos leva ao tema da IA, por exemplo, porque se eu estou fazendo essa propaganda toda de IA, e ela é uma ferramenta tão boa, não é? Provavelmente ela pode nos ajudar na pandemia. Entendeu? E, de fato, muitas das soluções hoje que nós temos, elas usam inteligência artificial. Por exemplo, para fazer predição, não é, dos dados. Só que isso, na prática, não ajuda muito. Eu quero saber aquelas ajudas práticas. Não é? E aí eu quero, por exemplo, lhes dizer que nós, na universidade, construímos uns aparatos, não é, para ajudar os médicos, não é, no monitoramento dos pacientes. Né, para saber, por exemplo, se há uma tendência de piora da saturação de oxigênio e aí indicar ao médico com antecedência o que é que ele tem que fazer para que o paciente seja melhor atendido e, ao mesmo tempo, ele use melhor os equipamentos do hospital. Isso é um uso prático da IA na pandemia, por exemplo. Entendeu? Ou então ajudar no diagnóstico de radiografias. Né? Hoje, muitos desses hospitais de campanha têm os equipamentos, mas não tem os médicos. Eu não sei se você sabe disso. Né? Por quê? Porque os médicos, 30% a 40% dos médicos e enfermeiros estão doentes. Né? Que é E Arnaldo disse que travou geral. E agora, gente? Melhorou? Tá pegando a conexão? A minha, eu estou vendo você bem. Tá pronto? Hã? Ele disse que voltou agora, voltou. Eu estou vendo você desculpa, muito bem. Não tem problema. O que eu queria dizer, eu estava comentando, é que muitos desses hospitais, por exemplo, não têm médicos e enfermeiros porque 30% a 40% do time de saúde está doente com Covid, entendeu? E aí, vejam só, como é que a gente contorna algo assim? Eu vou substituir um médico por quem? Por um médico que não existe? Não é? Então, por exemplo, nós fizemos, esse é um outro projeto chamado Imagiar. O primeiro que eu falei chama-se Monitorar. O segundo é Imagiar. Nós estamos com um algoritmo, não é, para ler as imagens de raio-x e gerar uma sugestão de diagnóstico. Não é? Por exemplo, se o paciente tem ou não Covid, qual o grau de comprometimento pulmonar, não é isso feito de uma maneira automática, entendeu? E claro, o objetivo nosso nunca foi, não é e nunca será substituir o humano, mas em situações extremas como essa, por exemplo, isso pode vir a salvar vidas, entendeu? Então, de certa maneira, a IA, ela tem, e isso é interessante, ao mesmo tempo um potencial enorme para ajudar a humanidade e um potencial enorme para nos prejudicar enquanto humanos e cidadãos. Certo? Essa escolha aí, ela é uma escolha que passa por nós, os profissionais, não é? Por nós, os usuários, não é? E os atores no governo, não é? Que efetivamente dirigem os rumos do desenvolvimento da IA. Mas, então, fechando o comentário, a Covid, ela é um momento que nos desafia como pessoas, desafia como profissionais,
desafia como membros, não é, de uma sociedade e desafia a própria tecnologia para que dê respostas, não é, mais rapidamente para nos tirar dessa situação. Então, vejam, eu não sei se também vocês já ouviram falar, mas o tempo médio de desenvolvimento de uma vacina são 10 anos. Não é? Imagine se nós podemos esperar 10 anos. Não podemos. Então, o que, que acontece? Nós só podemos antecipar essas etapas, não é, se nós tivermos tecnologias que possam, não é, não competir com o humano, mas assim, apoiá-lo fortemente. E essa certamente é uma das possibilidades de uso da IA na própria Covid, entendeu? Com certeza. E assim, eu acredito, assim, por tudo que a gente vem vendo, tanto dentro da profissão quanto fora, a IA, ela vem deixando a gente mais livre para a gente poder pensar em novas soluções. Então, aquele grosso, aquele que a gente ia perder muito tempo, braçal, de repente tentando levantar, ela otimiza isso para a gente, até para a gente conseguir alguma solução, algum outro tipo de ferramenta para resolver aquela situação. Certamente. Seja a gente dentro do clube, seja a gente com a saúde, várias coisas mesmo, assim. Na contabilidade, a gente também tem vários ganchos que a tecnologia artificial ajuda a gente a armazenar dados, várias coisas. A questão do blockchain, pronto, que vem surgindo também, é interessante, é inteligente. Olha, e nessa área também eu da tenho uma saúde, sugestão, uma correção aí. Blockchain para vocês, contadores, não é não é só interessante, será central. Entendeu? Esta é a tecnologia, por exemplo, que tem o potencial de pegar o Luca Pacioli, que é o frade que inventou as partilhas dobradas, não é? E botar ele nos livros de história. Entendeu? Eu não sei se você quer que eu fale sobre isso agora, mas você que você que faz as perguntas. Eu estou aqui só, estou ao seu comando aqui. Mas essas tecnologias, por exemplo, elas são fundamentais. Então, eu estou vendo aqui que nós temos quase 50 pessoas. Eu não conheço os nomes e não reconheço alguns, mas assim, se você hoje trabalha com contabilidade e não leu ainda nada sobre blockchain, quando essa live terminar, você já vai ler sobre blockchain. E por quê? Não é? Se nós analisarmos os objetivos da contabilidade como profissão, como ciência, não é? Ela, em última instância, ela tenta salvaguardar, não é, a saúde das empresas, mas muito mais a credibilidade das empresas. Não é? E a ideia que o Pacioli teve, não é? Eu estava vendo aqui por curiosidade, ele inventou isso em 1494, as partilhas dobradas. Faz pouquinho tempo, hein? Entendeu? Nós estamos usando, ou seja, foi uma boa ideia que ele teve. Mas o blockchain, por exemplo, tem o potencial, não é, de colocar as partilhas dobradas nos livros de história. E por quê? Porque o blockchain, ele, de certa maneira, ele é um mecanismo muito mais confiável do que apenas os lançamentos dobrados. Né? Imagine, por que eu lanço dobrado? Vamos analisar a filosofia da contabilidade. Né? Para que a gente possa, em algum momento, fazer um fechamento, certo? Mas esse fechamento ele está na mão de uma ou pouquíssimas pessoas, que é o serviço de contabilidade da empresa. Né? Com uma fiscalização externa, o que seja, né? Obrigações de publicar os balancetes, etc. Mas imagine agora se eu tenho um sistema onde o lançamento ele é feito e ele é verificado e validado por centenas de pessoas e ele não pode, por exemplo, ser mais modificado. Porque hoje o lançamento eu posso lançar e depois atualizar, mexer, não é isso? Mas imagine agora o uso dessa tecnologia que nos possibilita isso, Ana. Entendeu? Então, a profissão de vocês, eu não gosto de fazer aqui nenhum exercício de futurologia. Mas assim, eu vejo como muito provavelmente
não é? Mudanças assim muito drásticas no sentido de como vocês vão registrar as suas coisas, entendeu? E o blockchain, para mim, eu posso estar muito enganado, mas assim, é claro que essa tecnologia permitirá um grau de segurança, de transparência, não é? E até mesmo de não dependência de agências governamentais para oferecer a segurança, porque hoje o nosso sistema todo é intermediado por estabelecimentos oficiais. Por exemplo, bancos, por exemplo, as agências do governo de regulação, não é? Comissão de Valores Mobiliários, e essas coisas aí que ficam nos fiscalizando, os bancos centrais dos estados nacionais. Mas essas instituições, elas são necessárias porque são, vamos dizer assim, os olhos externos, né, de certa maneira, garantem a saúde do sistema. E aí a questão e se a saúde do sistema puder ser garantida por todos que estão no sistema? E não haver necessidade de dependência, não é, setorial. Por exemplo, nos Estados Unidos eles têm uma comissão de valores imobiliários muito atuante, tá certo? Mas em outros países não tem. Não é? E aí, obviamente, eu prefiro colocar na Bolsa Americana, porque pelo menos eles têm uma fiscalização melhor. Mas imagine agora... Um grau de confiabilidade. Né? Accountability, exatamente. Imagine agora que eu tenho um sistema que ele é, teoricamente, inviolável. Não é? E o blockchain permite isso. E aí agora eu quero dar uns exemplos a vocês. Eu recentemente, eu ainda estou participando de um projeto internacional e eu comecei a estudar a IA como está sendo implantada em vários países. Não é? Então, por exemplo, depois vocês podem até olhar, quem quiser, dê uma olhada no site chamado smartdubai.ue, que é dos Emirados Árabes. Dubai é um emirado muito rico, como vocês sabem, né? E aí, obviamente, ele escolheu tecnologia como a pedra fundamental do Estado lá, do Emirado, e IA como a tecnologia de preferência, mas ele não escolheu a IA como um alvo. Nunca a IA foi alvo. Não é assim, vamos botar IA em todo lugar. Não. Vocês sabem qual é o alvo deles? É que Dubai seja o lugar mais feliz do mundo. E essa felicidade será atingida através de várias coisas. Não é? Por exemplo, compartilhamento total dos dados. Então, hoje, nenhum dado público de Dubai pode ser restrito. Segundo, laboratórios de IA para que todos os órgãos públicos usem IA exaustivamente. Terceiro, olha essa meta. Até o ano que vem, 50% de todas as transações públicas ou privadas em Dubai serão através de blockchain. 50%. E não é daqui a 10 anos, não. É ano que vem. Certo? E uma coisa bem interessante de ressaltar na tecnologia blockchain é que quando a gente fala em blockchain, a gente também fala da proteção dos dados também, daquela informação não ser alterada por causa da criptografia. Sim. Então isso é muito importante, principalmente que cada vez mais o computador ele vem trabalhando com base de dados com Big Data. Então, assim, para a gente ter essas informações em forma de criptografia dá muita mais seguridade, porque a gente também está mexendo com dados que são importantes. É verdade. Então, acho que também vem auxiliando bastante a gente. Não, que a gente está ali, está com aquela informação. Então, olha, as novas tecnologias, seja data mining, seja deep learning, big data, data science, blockchain, não é? E as diversas tecnologias dentro da família da IA, não é? São uma realidade, não é nada do outro planeta, porque poderia ser alguma coisa muito complicada, muito cara, muito pesada. Você pode rodar IA no seu celular, entendeu? Você pode baixar os programas livremente da internet e com um pouquinho de esforço, você daqui a pouco está usando IA. Não é? Então, além de ser muito poderoso, além de ser muito vantajoso, a IA está muito disponível.
entendeu? Não é uma coisa, por exemplo, na época do Luca Pacioli, eu gostei desse nome, certo? O conhecimento estava dentro da... Ele é um frade. O conhecimento estava dentro dos monastérios. É verdade. Era. Hoje não está. Cortou, cortou? Tá bem. Hoje não está, percebeu? Então, na prática, nós temos hoje tecnologias poderosas, né, que estão disponíveis e que nos oferece, como você falou, segurança, transparência. Transparência da transação, não do dado em si. Sim, Né? não do dado. Transparência, segurança e também accountability, no sentido de que eu posso oferecer, por exemplo, uma cadeia como uma garantia para o meu cliente. Eu, em novembro, fui dar uma palestra na Volkswagen da China. E lá, conversando com as pessoas, né, você veja, a Volkswagen, também lá na China, principalmente lá, eles têm problema de peças adulteradas, falsas. E aí eles vão usar na operação chinesa, blockchain para verificar se uma peça ela é original ou não é original. Entendeu? E essa será a garantia que a empresa vai dar ao cliente, né, que ele está comprando uma peça original. Okay? E essa garantia ela é muito melhor do que aqueles selos bonitos que tem na caixa. Certo? Porque aqui a gente tem os selos, né? Isso aqui, essa peça é original. Sim, mas e se eu abrir a caixa e botar uma peça diferente ali dentro? Entendeu? Então, de certa maneira, né, as novas tecnologias elas são habilitadoras também profissionalmente. Né? Se no começo da nossa conversa eu falei que as novas tecnologias elas vão mudar, já estão mudando nossas vidas, estas tecnologias da sociedade da inteligência vão mudar a vida dos profissionais. Percebeu? Isso é algo irremediável. Isso não é algo que nós podemos optar por não usar. Eu quero insistir nessa tecla. E aí, nós temos duas opções. Nós podemos ignorar, que não é uma opção boa, não é? Ou nós podemos usar. Agora, usar, também nós temos duas opções. Nós podemos usar como líderes e como formadores de opinião e como alguém que domina a tecnologia, né? Ou nós podemos usar como muitas vezes nós fazemos sendo dependentes de alguém. E essa mensagem para vocês que estão dentro da carreira ainda em formação, né? Vão buscar a formação, as primeiras competências, depois as habilidades e mudem a atitude em relação à sua formação como um profissional do futuro. Vocês estão hoje na universidade, significa que, não é, como a aposentadoria é um sonho cada vez mais distante, vocês vão fazer um curso, não é, que tem que durar pelos próximos 50 anos, entenderam? Então, e aí eu vou falar um número que às vezes até assusta, não é? Vejam, há 50 anos atrás, o Brasil talvez tivesse um par de computadores, entendeu? Imagine o que será o mundo daqui a 50 anos. Não é? Se você olhar, por exemplo, a internet comercial chegou no Brasil há 20 e poucos anos. Não é? Não significa que todo mundo tinha. Mas, por exemplo, na sua casa a internet chegou talvez há pouco mais de 10 anos. Entendeu? E é essa realidade dessa marcha da evolução tecnológica que nós não vamos parar. Imagine, por exemplo, vocês estão estudando agora, muitos de vocês, ou ensinando, mas imagine daqui a 10 anos. Olha, eu acabei de dizer que Dubai, no ano que vem, 50% das transações serão blockchain. Quando você acha que os outros 50% serão blockchain? Daqui a 100 anos? Não, daqui a um par de anos, entendeu? Muito rápido. Acabou-se contabilidade de partilhas dobradas em Dubai, por exemplo.
certo? Ah, mas é um país muito rico. Sim, mas aí vai Dubai, vai o outro rico. Daqui a pouco, eventualmente, vai chegar aqui, entendeu? E aí a mensagem que eu E a gente queria... está num mundo muito globalizado, não é? Exatamente. Cada vez mais a gente tem essa questão de estar trocando informação. Se a gente vê que o modelo deu certo, a gente implementa para cá. Muito Então rapidamente. é uma coisa que cada vez mais, até com o avanço da internet, como o senhor bem colocou, é uma coisa que cada vez mais ela vem agregando. Exatamente, exatamente. Então, a adoção da tecnologia, a curva de adoção da tecnologia, ela é muito rápida e vai se tornar cada vez mais rápida. Então, quando a sociedade da informação se cristalizou, né, se materializou, a gente teve um fenômeno chamado time to market. Ou seja, qual era o tempo, por exemplo, de um produto sair da prancheta, ir para a indústria e depois atingir o mercado. Então, o computador e a internet fizeram esse tempo reduzir muito. Hoje, com a inteligência artificial em muitas empresas, indústrias, esse tempo aí é que vai diminuir, porque a gente pode fazer com que o sistema ele seja evoluído em tempo de utilização. Entendeu? Então, na prática, quando vocês hoje provavelmente usam muitos RPs, não é? Muitos robozinhos, não é? Quando você passa a usar essas tecnologias, você no dia seguinte não quer mais deixar de usar, certo? Por quê? Com Porque eu certeza. vou passar, por exemplo, eu vou passar horas e horas copiando e colando informação, quando eu posso ter um robô para fazer isso para mim, entendeu? Agora, a questão é que esses robôs, muitos deles, ainda não são inteligentes. Eles automatizam o seu trabalho, mas imagine agora quando esses robôs começarem a ter inteligência e começarem a ter uma inteligência que se pareça com a sua. E eu não falo a sua de forma genérica, não. Eu falo a sua individual. Que o robô funcione como você funciona. Não é? Você como profissional. Que ele tenha, por exemplo, seus cacuetes. Entenda? Aí é que você não deixa esse robô mais nunca. Não é verdade? É verdade. Muito bem, vamos lá. Professor, vamos lá. Com as mudanças que vêm ocorrendo, principalmente no contexto tributário, cada vez mais tem uma demanda crescente que as informações elas sejam armazenadas de forma digital. Certo. E os processos também eles sejam automatizados para garantir o cumprimento dos requisitos, até que a lei impõe. Dessa forma, como é que a inteligência artificial ela vem cooperando nesse processo? Apesar que a gente já deu uma introduçãozinha aí sobre isso. Eu posso... Não, mas há mais assuntos a nós discutirmos. Veja só, a gente sempre se coloca numa posição em que nós estamos cumprindo as normas dos três poderes, não é? As normas dos três níveis de Estado, não é? Município, Estado e federação. Mas a mudança da IA, como eu disse, é para todo mundo. Então o Estado ele vai ter que se modernizar também. E eu não estou falando, não é, da modernização que já aconteceu, por exemplo, da nota fiscal eletrônica. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de novos métodos de tributar. Não é? Há uns 5 anos atrás, eu orientei um aluno alemão que veio fazer o trabalho de conclusão de curso dele comigo. E o trabalho dele foi, por exemplo, já que você falou em tributação, uma teoria de um prêmio Nobel em economia chamado Milton Friedman. Vocês talvez até tenham estudado Milton Friedman no curso de vocês. E a ideia dele era uma coisa chamada negative taxation, ou seja, imposto negativo, dependendo, obviamente, do nível social. Então, imagine, isso, se fosse aplicado, e os modelos que nós desenvolvemos nesse TCC, por acaso, mostram que, além de financeiramente ser mais racional, que era a hipótese de Freeman, quando ele ganhou o prêmio Nobel, e ele, na época, não tinha computadores para provar, nós implementamos esses modelos e nós provamos, por exemplo, que as ideias dele funcionam, ou seja, o Estado arrecada mais, arrecada melhor e mais socialmente justamente.
Por quê? Porque a ideia para quem não conhece, o imposto negativo é o seguinte: eu vou comprar um produto, chego lá, me identifico, o sistema entende quem sou eu e ele cobra a tarifa de imposto, não é, proporcional ao meu posicionamento na pirâmide social. Por exemplo, se eu estiver abaixo de um determinado limiar, em vez de pagar imposto, eu recebo, o produto fica mais barato, entendeu? E isso, por exemplo, contribui, foi inclusive um dos assuntos que a gente mostrou, para o aumento da felicidade da sociedade. Assim, no caso, era uma simulação, não é uma sociedade de atores digitais, mas a gente criou os mecanismos para avaliar, e veja que interessante, sem perda de arrecadação. Percebeu? Então o Estado também vai ter que se modernizar, né, se quiser sobreviver. Eu, uma vez, estava conversando numa reunião com os diretores da Secretaria da Fazenda aqui de Pernambuco, e eu disse a eles que, e agora digo a vocês, que se o Estado não entrar na Revolução 4.0, não é, ele não vai conseguir tributar as empresas 4.0. Entendeu? Então, esse é um ponto importante. Não é só o profissional, o cidadão, as empresas que precisam se modernizar e interiorizar a inteligência artificial. Mas o Estado também tem que repensar sua estratégia de tributação. Entendeu? Então, é uma mudança. E o nome é revolução. Não é por acaso, não. É porque é uma mudança muito grande e profunda. Entendeu, Ana? Agora, alguns países, e eu fico assim feliz, por exemplo, nesse estudo que eu disse a você que estou fazendo, inclusive, eu analisei os planos nacionais de IA de mais de 20 países. Os países escandinavos todos, as grandes potências, e fica muito claro para mim, ficou muito claro para mim que países como, não vou citar os nomes quando eu falar negativamente, só quando for positivamente, né? Mas países como a Finlândia, por exemplo, como Dubai, não é, como a Suécia, a Noruega, esses países eles escolheram, não é, usar novas tecnologias e, consequentemente, tributar os seus cidadãos e etc., não é, oferecer serviços a eles de uma maneira mais justa, mais segura, mais tudo o que nós já discutimos, entendeu? Enquanto que outros países, não é, optaram por proteger as empresas. Entenda, é uma decisão estratégica do país. Eu vou querer, por exemplo, que as novas tecnologias funcionem para o cidadão, funcionem para a empresa, e eu não gosto dessa dicotomia, assim, um ou o outro. Podia funcionar para os dois, por exemplo, entendeu? Mas assim, e essa escolha, ela precisa ser feita, né, porque algo precisa ser feito, não precisa ser tão extremada assim, por exemplo, a Europa quase toda escolheu proteger o seu cidadão, e as empresas que corram atrás. Né? Outros lugares do mundo escolheram proteger as empresas e o cidadão que corra atrás. Tá certo? Agora, países, por exemplo, como o nosso, não escolheram nada. Nós somos um país, no mapa, se você olhar, eu depois posso, só por curiosidade, mandar para você um mapa mundial dos países, por exemplo, que tem um plano estratégico para IA. Tem um plano. Depois, países que já refletiram sobre IA usada de forma responsável. E, por fim, países que implantaram o seu plano. O nosso não está em nenhum desses aí. Não é? Nós estamos, assim, nós somos, teoricamente, uma das 10 maiores economias do planeta e nós funcionamos como países satélites, não é? Em que discussões centrais como essa não acontecem. Nós estamos discutindo, certo, coisas assim, basta ligar o Jornal Nacional ou qualquer outro noticiário, você vê o nível das discussões, não é? Parece uma novela, não é? Acusação de um lado, acusação de outro, não é? Fique tranquila que eu não vou falar de política aqui, mas eu vou falar de corrupção, não é?
de sociedade. Qual o modelo de sociedade que nós queremos? Um modelo que fale de felicidade, que fale de progresso e que fale, por exemplo, de justiça, ou modelos em que nós estamos preocupados com outras coisas. Porque essa discussão ela precisa ser tida antes de nós falarmos de IA. E é por isso que eu quero deixar muito claro nesse momento da nossa conversa que a discussão tem que ser anterior, porque se nós não escolhermos valores e princípios, né, bons, a IA, quando vier, ela vai ser muito ruim. Entendeu, Ana? Vai ser ruim. Entendi. A IA ela pode ser muito boa, né, se nós tivermos essa definição de valores positiva, mas ela pode ser muito ruim se nós não tomarmos as decisões no sentido da nossa humanidade, de progredir os marcos civilizatórios, entendeu? Verdade, professor. Reaproveitando o gancho, né? Infelizmente, a gente só falta 10 minutos para acabar a live. Poxa, uma pena. Por mim, eu ficava Não, aqui. não se preocupe. Porque é Pode realmente ter mais maravilhoso. outra, não se preocupe. É, Agora veja, a gente pode reservar até um que tempinho também para alguém que esteja aqui, se quiser tirar uma dúvida. Eu estou lendo aqui as mensagens. Vocês podem perguntar coisas depois, se você concordar, viu, Ana? eu também fiquei aqui de olho nas mensagens, aqui para ver qualquer coisa, viu, gente? Fique meio aberto, a gente ainda tem 5 minutos. Eu queria também pedir para o senhor dar uma mensagem rapidinha de esperança antes que eu possa fazer os agradecimentos finais. Olha, eu fico contente que você tenha me provocado nesse sentido. Veja só, eu, apesar de trabalhar com tecnologia, certo? Eu não sou necessariamente um tecnologista e acho que a máquina é mais importante que as pessoas. Não acho, certo? Eu acho que as máquinas elas podem fazer com que nós atinjamos os nossos objetivos humanos, entendeu? O ponto positivo é dizer que isso é possível. E eu posso lhe falar que é possível porque muitos países estão dando certo nesse sentido, do uso responsável, por exemplo, da IA. Essa discussão de uso responsável da IA, ela surgiu há 2 ou 3 anos, mas, por exemplo, assim, mais fortemente. Mas, por exemplo, a Europa já se posicionou, não é? O Japão, a Austrália, a China, a Índia tem um plano nacional de IA responsável, certo? E isso, assim, esses são planos, não é? Não significa que vai dar certo. Agora, muitos países já começaram a implantar seus planos e a colher seus resultados. Pare para pensar novamente nesse exemplo que eu quero insistir com você sobre Dubai. E eu não vou mais falar do blockchain para o ano que vem. Eu vou falar da Paperless Society no ano que vem. Você sabe o que implica dizer isso? Significa que todos os serviços de Dubai não terão papel no ano que vem. Certo? Ou seja, não vai haver um papel. Você não vai, por exemplo, registrar o seu carro, não vai pagar nada com papel, não vai escrever nada em nenhum lugar. Não é? Você vai tirar seu passaporte. Claro, o passaporte é em papel porque outros países pedem papel. Mas em Dubai você não vai precisar de seu passaporte. Entendeu? E isso não é para daqui a 10 anos. É no ano que vem. Essa é a meta do governo daquele país. Por quê? Porque ele acha que papel é algo que não contribui para a felicidade das pessoas. E aí o ponto que eu quero culminar é que IA é a tecnologia que possibilita isso, entendeu? E aí você tem outros países que estão usando IA, por exemplo, para construir drones, para tirar o piloto do avião e agora mandar o avião sem piloto, porque, por exemplo, se não der certo o bombardeio, ele joga o avião em cima do lugar. Esse é outro uso da IA. Você está entendendo? Essa discussão, essa discussão filosófica, nós, infelizmente, não tivemos ainda no Brasil. Certo? Precisamos ter, aliás, precisamos ter muitas outras discussões, mas certamente essa
nós precisamos ter. E, finalmente, eu quero dizer a todos os alunos, principalmente, eu, como professor, eu sou professor porque gosto, não é porque não, só deu certo isso não, viu? Eu gosto do que eu faço, eu gosto de aluno, tem professor que não gosta de aluno não, sabia? Eu gosto. E eu quero dizer a vocês que vocês têm na mão a possibilidade de dar esse salto para tecnologias que permitam vocês se equiparem para os próximos 50 anos de suas profissões, né? Inclusive, quero dizer que o nosso programa de pós-graduação de engenharia de computação, ele está aberto a receber profissionais da área de ciências sociais aplicadas, certo? Então, isso não é algo que está, por exemplo, restrito às engenharias. Não é? Por exemplo, eu tenho hoje alunos que não são, que são administradores, não é? Eu tenho alunos que, já tive alunos que foram médicos, enfermeiros, não tive contadores ainda, entendeu? Contabilistas. Não é? E se vocês Em breve. acharem essa ideia uma ideia boa, vamos conversar. O nosso programa recebe inscrições, abre inscrições para o mestrado e para o doutorado a cada semestre. Esse semestre nós já fizemos a seleção, mas isso é uma possibilidade. Se vocês interessados não tiverem muito próximos ainda de computação, né, façam uma pós-graduação lato sensu. Por exemplo, nós temos algumas muito boas lá na Politécnica, na área de ciência de dados, né, nós temos a possibilidade no CRC, né, eu acho que isso é importante vocês saberem. Vocês têm uma presidente, não é, muito atuante e que já me procurou para que nós muito em breve, quando passar, se Deus quiser, essa pandemia, nós abrirmos um MBA em ciência de dados para contadores, né, para contabilistas. Então, tudo isso são boas notícias para mim, né, eu acho que são boas notícias. Né? Agora, cabe a vocês, a bola está no pé de vocês. E os professores, que talvez tenha alguns aqui, né, nós estamos abertos. Hoje eu tenho uma lista de interesse de pesquisa muito ampla, mas uma importante é compliance. Então eu tenho vários alunos de pós-graduação, muito bons alunos, não é? Alguns servidores públicos, não é? Trabalhando com inteligência artificial e compliance. Está aí outra área assim, muito legal, não é, para nós usarmos inteligência artificial, ok? De forma que vocês podem ser muito úteis, não é, desde que não se estagnem, não parem no tempo e no espaço, tá bom? Professor, muito obrigada. Eu queria realmente ressaltar esse convite. Minha vontade é de adiantar logo o curso para poder fazer esse MBA. Ah, que legal. Porque realmente vai ser maravilhoso. Uma oportunidade ímpar, porque uma coisa que eu sempre digo é que a contabilidade cada vez mais está se abrindo para o gestor contábil. Então, assim, demanda dele muito mais do que simplesmente contabilidade, até porque isso com o tempo vai ser secundário. Certo. Então, aí você tem outras formações que agreguem, com certeza é maravilhoso. Tá bom. E quando você falou em compliance, né, a transparência de tudo, então é muito importante. A gente pode usar com certeza como uma ferramenta bem enriquecedora, agregadora e, quiçá, fundamental. Perfeito. Veja só, eu posso ficar mais um tempinho aqui, se alguém tiver alguma pergunta, você é que decide, tá bom? Professor, falta 3 minutinhos para a gente acabar lá. Vejam. A gente pode fazer uma parte 2, se vocês quiserem. Não, veja, o que é que vocês... Se vocês quiserem, por exemplo, eu posso dizer a vocês muito rapidamente o que é que eu vejo como áreas interessantes. Por exemplo, compliance é uma delas, não é? Responsible AI, que é IA responsável, não é? O uso da ética e da transparência em sistemas inteligentes, isso aí são áreas que dizem muito respeito. Agora, você falou numa coisa que também é importante, não é? Por exemplo, usar IA para suporte à decisão, não é? E suporte à decisão e recomendações de um contador que, na verdade, ele se posiciona ao lado do gestor e não na frente do gestor, entendeu? Então, se você tem, é igual a jogar xadrez,
Você pode ter um sistema de xadrez que você jogue com ele, contra ele, ou você tem um sistema que analisa o que você está fazendo. IA pode ser esse segundo sistema. Tá? É, verdade, professor. Muito obrigada mais uma vez. A Joia. gente está encerrando a live. Eu queria muito agradecer para todo mundo que está aqui, todo mundo que Obrigado, assistiu, nossa pessoal. presidente,